Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Franz Rezende e você está no canal O Azulejista. Pessoal, o vídeo de hoje é sobre porcelanato. O vídeo traz uma explicação técnica sobre as diferenças dos 3 tipos básicos de porcelanato que nós temos. Os porcelanatos podem ser listados por porcelanatos polidos, porcelanatos acetinados e porcelanatos esmaltados. Qual é a diferença desses 3 tipos de porcelanato? É disso que o nosso vídeo vai se tratar. Porcelanato, ele é uma massa obtida através do aglutinamento de minerais, como feldspato, argilas, caulim e outros, como corantes, por exemplo, que dá a coloração de cada uma das placas. O porcelanato na fábrica, ele é aglutinado a todos esses componentes, ele é prensado e vai ao forno a 1200 graus para se obter então aquela placa que vocês conhecem como porcelanato. A diferença deles se dá no acabamento da superfície. Porcelanato pode ter 3 tipos de superfícies de acabamento: polido, acetinado e esmaltado. Sendo que o esmaltado ainda você tem 2 opções. Você pode ter o esmaltado brilhante ou esmaltado acetinado. Mas vamos entender um pouco sobre os 3 diferentes tipos de porcelanato. Como nós já dissemos, aquela massa que sai do forno, ela sai bruta e ela vai precisar de um acabamento. O acabamento do porcelanato polido é obtido através de abrasão, ou seja, um maquinário muito grande pule por meio de abrasivos toda aquela placa cerâmica de porcelanato para se obter o polimento que você conhece. Aquele polimento fica muito brilhante, aquele brilho acentuado. Isso é conseguido através de um maquinário que, com abrasão, pule toda a superfície do porcelanato, criando aquele alto brilho. O porcelanato acetinado é um processo muito parecido. Essa mesma máquina que pule o porcelanato até ele ficar brilhante, dá o acabamento do porcelanato acetinado. O porcelanato acetinado nada mais é do que um semi-polimento. Ou seja, o processo do porcelanato polido tem um processo grande para se tornar polido. O porcelanato do porcelanato acetinado é basicamente o processo até a metade. Quando se chega na textura em que a fábrica quer, o processo de polimento para, ao invés dele ficar brilhante, ele fica com a textura levemente acetinada. Então, basicamente, é o mesmo piso, o mesmo porcelanato, entra no mesmo processo de polimento, só que ele é interrompido quando a fábrica obtém, então, a textura que ela deseja. Assim é feito o porcelanato acetinado. O porcelanato esmaltado é um processo bem diferente. Aquela massa que sai do forno, ao invés de receber polimento, ela recebe a pintura, ou seja, ela recebe o desenho que vai ser feito, né? Faz a parte de rotocolor, né? Que tem cada porcelanato vai ter um desenho diferente. E sobre esse desenho, então, é aplicado a camada de engobe, né? A camada de impermeabilizante. Essa camada de impermeabilizante ela pode ser acetinada ou pode ser brilhante. Então, basicamente, esses são os 3 tipos de porcelanato que nós temos. A grande questão dos consumidores é a seguinte: é escolher qual o melhor tipo de porcelanato para a casa em que a pessoa vai morar. Isso depende de uma série de circunstâncias. Por exemplo, o tráfego que você vai ter na sua casa, ele é um tráfego alto, nos ambientes em que você vai usar, vai ser pouco tráfego ou tráfego médio? Podemos dizer que os 3 tipos de porcelanato são altamente resistentes, mas eles precisam de cuidados. Os 3 tipos precisam em que os móveis tenham sempre nos pés dos móveis alguma coisa para evitar que arranhe o piso. É necessário ter uma limpeza constante dos 3, porque a areia é o principal vilão do porcelanato, não importa acetinado, polido ou esmaltado. A areia ele é o principal inimigo do porcelanato. Por quê? Porque ele tem uma resistência à mós maior do que o porcelanato, então ele consegue riscá-lo. Então mantém a casa sempre limpa, entre outros fatores que nós podemos alistar em novos vídeos. Pessoal, essa foi mais uma dica do nosso canal. Esperamos que gostem. Vejam os outros vídeos também. E os futuros vídeos, para vocês verem, se inscrevam no canal. Também deixe seus comentários e compartilhe.
Deixe os comentários que novos comentários se tornam novas matérias. Obrigado, um abraço.